Boa tarde a todos. Boa tarde, vereador Zeca Bombeiro, que nesse momento preside os trabalhos nessa casa. Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde ao público que nos acompanha aqui no ambiente físico e também ao público que nos acompanha nos canais de comunicação dessa Casa Legislativa. Exatamente uma semana atrás, a gente estava numa situação extremamente complicada aqui, de mais um episódio, da série Brasil, onde nós não estávamos conseguindo nem a questão de gasolina para deslocamento. E quando teve a greve dos caminhoneiros, nem tirar de forma alguma a legitimidade e a justa luta em relação dos caminhoneiros contra medidas equivocadas do governo, e principalmente porque nós tivemos uma política muito equivocada, sim, na questão da Petrobras de utilização política, mas nós também tivemos uma condução muito equivocada no sentido de servir ao mercado e não servir ao público, ao povo brasileiro. E dentro dessa questão nós vivemos aí situações absurdas que fizeram os caminhoneiros se mobilizarem e fazerem a situação da greve. Mas eu disse que, independentemente da discussão de legitimidade ou de não legitimidade, que permeava as redes sociais e os mais diversos ambientes, nós tínhamos, sobretudo, e teríamos um impacto econômico em cima disso. E falei que essa conta, porque quando nós tivemos a mobilização, muitas pessoas da comunidade logo se colocaram também acessíveis, apoiando e tentando a criativa de uma pauta comum, no sentido dos benefícios, principalmente da questão da classe política, mas que essa conta viria, e seria uma conta, sobretudo, que atingiria a própria população. E dentro disso, que foi a verdade, naquele momento eu disse que a gente tinha que falar a verdade, por mais que não fosse tão interessante, mas teríamos que trazê-la, mas, sobretudo, essa conta, ela é paga de forma distinta dentro dessa sociedade. E aí que eu quero trazer esse assunto aqui. Os pequenos empreendedores, na verdade, as micro e pequenas empresas acabam pagando a maioria das contas nesse país. Nós estamos chegando aí no 5º dia útil do mês, e aí eu digo, como é que fica essa situação? Como é que fica essa situação dos pequenos comerciantes? Como é que fica a situação de muitos deles que estavam contando aí as moedas para pagar e para acertar as contas, dentro de uma lógica que a gente tem no país, onde se dividiu muito tempo o nosso país em relação às classes, de um lado os trabalhadores, os empresários, mas generalizando a questão dos empresários, que o grande empresariado, por mais que tenha os seus prejuízos, é inegável isso, mas ainda consegue, em muitas das situações, ter acesso a determinadas questões de fundo. A questão da classe trabalhadora acaba tendo proteções também na legislação. Mas e o pequeno, aqui, empreendedor, da iniciativa privada que gera esse país? Lembrando que 98,5% dos empreendimentos brasileiros são de micro e pequenas empresas que contabilizam 27% do produto interno bruto. E eu digo, eu sou filho de pequenos comerciantes, cresci vindo a dificuldade de, no começo do mês, fechar as contas. E sei que muitos desses amigos, desses colegas, comerciantes, pequenos empreendedores, estão, inclusive, nesse momento, tendo que pedir, sim, juros bancários e vão ter que pagar juros absurdos bancários numa política que acaba beneficiando os mais ricos de um lado e numa política que não fez o papel emancipatório que deveria ter sido feito na questão do país. Então, eu digo isso porque essa conta é paga pela população, mas é paga, sobretudo, pelos pequenos e microempresas que estão aí vivendo uma situação muito complicada. E nessa casa, o nosso desafio é tentarmos desburocratizarmos, fazermos ações que possam ajudar. E numa dessas ações aqui, com muita alegria que eu quero parabenizar a questão do governo em relação à FAEMA e o Alexandre Bongatz pela desburocratização do licenciamento ambiental. A Fundação Municipal, a FAEMA, editou por meio da portaria 757 a simplificação da emissão de licenças ambientais de atividades de baixo porte, nos termos das resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente, CONSEMA, com a medida, a certidão de conformidade ambiental e a declaração de atividade não constante passam a ser autodeclaratórias, bastando a emissão de uma anotação de responsabilidade técnica. E eu quero dizer que desde o momento que entrei nessa casa como presidente da Comissão do Meio Ambiente, desde o primeiro ano, a primeira reunião que nós fizemos aqui, inclusive com os vereadores Silvio Zimmermann e Alexandre Caminha, fomos discutir, vereadores, a questão do licenciamento ambiental. E esse que foi um assunto de muito questionamento, trazido diversas vezes por outros colegas vereadores aqui nessa casa, vereador Alba, vereador Almir Vieira, e a gente tem que reconhecer, sim, a importância da gente avançar. E a importância da gente achar uma solução em relação à legislação ambiental de um lado e à realidade de outro. E aqui parabenizar o Alexandre Bongatz, porque esse não é
um trabalho fácil, e é um trabalho que foi, na época na comissão, isso foi passado das etapas que precisava para conseguir esse avanço. Como vereador, fiz diversas indicações, requerimentos, conversas, reuniões para procurar esse avanço, e tenho a ciência de que não fui o único. E é muito importante esse avanço aqui para ajudar a desburocratizar a questão do Estado e, sobretudo, para possibilitar que pequenas e microempresas tenham o desenvolvimento das suas atividades. Nós temos que encontrar um caminho inteligente entre a economia de um lado e o meio ambiente do outro. Essa é a nossa defesa na vida pública, essa é a nossa defesa aqui na nossa atuação parlamentar. Por essa tarde, seria isso, presidente. Muito obrigado.